Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. Terça-feira é dia de neurociência na veia, né? E na semana do Dia Internacional da Mulher, eu não podia deixar de tocar em algum tema que fizesse sentido para nós mulheres, um momento tão especial que é um momento em que a gente precisa se lembrar das lutas por equidade, pelo protagonismo do gênero feminino na história, né? E não só das mulheres cis, mas as mulheres trans, toda a manifestação do feminino é muito importante. E por causa disso as pessoas sempre me perguntam, será é diferente o cérebro de mulher, o cérebro de homem? Eu vi uma pesquisa que fala que a mulher isso, que fala que a mulher isso, que o homem aquilo. E na psicologia popular, né, que a gente chama de folk psychology, as pessoas falam sobre coisas que são mais fáceis para os homens, coisas que são mais fáceis para as mulheres, e enfiam sociologia, antropologia no meio. Tem uma explicação que muita gente usa que é: as mulheres ficavam com as crianças na aldeia e por isso acabavam falando mais do que os homens caçavam, tinham que ficar em silêncio enquanto caçavam, e se comunicavam menos e tal. Eu acho engraçado porque fica faltando um pedaço dessa história, sabe? Tem um pedaço dessa história que é super importante, que é o fato dos homens guerrearem, né? E é sabido que uma das principais evoluções da linguagem se deu justamente na guerra, no combinado para lutar, né? Como é que a gente combinava para lutar. E quem fazia isso são os homens, então os homens deveriam ter capacidade de uma comunicação ainda mais elaborada, mais rápida, mais eficiente do que a feminina. Não é tão simples assim, até porque as mudanças mais importantes da nossa cultura se estabeleceram justamente depois da aquisição da linguagem. E as diferenças de gênero, elas têm, obviamente, muita influência cultural, né? Então eu queria começar esse debate trazendo a perspectiva do sexo mesmo, ali, o sexo biológico, como que ele se estrutura, né? Tem a ver muito com a nossa genética. Quando o embrião se forma, ele se forma a partir da junção de um óvulo, né, com um espermatozoide. E o óvulo e o espermatozoide, eu sei que estou chovendo no molhado, carregam um tipo de cromossomo sexual, que ou é o X ou é o Y, certo? E a depender da combinação, 2x, um x e um y, né? 2y não existe, porque a mãe só consegue ceder, né, óvulos com o cromossomo X, então geralmente é um x e um y, 2x, ou pode ter também trissomias, isso a gente pode ter alterações que vão levar a expressões de sexo mesmo, sexo diferentes. Então a gente tem o sexo feminino, o sexo masculino, e temos também hermafroditas, né? Falsos e verdadeiros, que também estão no catálogo da questão do sexo, né, que é determinado ali pelo cromossomo. E daí a gente tem outras questões super importantes, né, que caberiam um vídeo específico só para a gente discutir as questões de gênero e as questões também de orientação sexual, que aí é um outro campo muito vasto, que não é o campo que eu quero adentrar hoje. Porque eu estou querendo discutir com vocês especificamente o processo de desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida. Porque esse desenvolvimento ele é crucial para a aquisição de habilidades cognitivas. Então, por exemplo, aquisição de linguagem, aquisição de espacialidade, né? Então a nossa percepção de espaço, a nossa percepção de quantidade, o desenvolvimento de áreas visuais, auditivas, somestésicas. Então, várias dos desenvolvimentos primários que vão ser super importantes para definir quais serão os recursos que eu terei mais disponíveis, quais recursos vão ser mais complicados para mim, tem muito a ver com os primeiros anos de vida. Quantos anos, Carla? Eu diria que assim, sistematicamente a gente poderia falar até o 7º, 8º ano de vida, um desenvolvimento bem importante dessas chamadas áreas primárias e secundárias do córtex cerebral, que vão definir um pouco o que é que você tem de elementos cognitivos para te ajudar a performar na vida, né? E para que serve a cognição? Em linhas bem gerais, serve para que você defina um comportamento adaptado
para o ambiente no qual você vive, que mantenha não só a sua sobrevivência, como também a sobrevivência social, né? E as oportunidades de estar protegido por um grupo social. Obviamente que isso, se a gente falar nessa simplicidade diante de um especialista, né, na área de sociologia ou de antropologia, vai virar os olhos, vai falar, nossa, os neurocientistas simplificam, que não pode ser simplificado e tal. Mas não é essa a minha intenção agora, nem debater o que nós buscamos como sobrevivência. Isso também é um outro tema absurdo que a gente pode demorar muito tempo discutindo isso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que nesses primeiros anos, que são cruciais para a marcação dessas habilidades cognitivas que nós teremos, então tem um sprint de desenvolvimento de áreas primárias que envolvem a visão, a audição, a somestesia, depois áreas secundárias que vão nos ajudar a construir espacialidade, a construir a dinâmica da linguagem, né? Então, por exemplo, a área secundária da audição é fundamental para a compreensão da linguagem. É inclusive uma área que leva um nome especial em batismo da pessoa que estudou essa área pela primeira vez e descobriu sua função lá atrás, nos anos 1850, que é Wernicke. Então essa área no cérebro é chamada de área de Wernicke, né? E mesmo a área de Broca, que também foi descoberta mais ou menos nessa época, 1850, por Paul Broca, que tem a ver com a expressão da fala, né? Então essas aquisições, pessoal, acontecem de forma precoce no indivíduo. Não é alguma coisa que a gente vai esperar a adolescência para desenvolver, né? No período da adolescência, o que mais está sendo construído são as relações sociais. São as relações, inclusive, que envolvem a sexualidade, a expressão dessa sexualidade através de uma orientação sexual, né? E de uma expressão de gênero, certo? Então, isso é mais próprio da adolescência, etc. Por que na primeira infância, 0 a 7, esses desenvolvimentos que são primários para o cérebro não tem tanta influência da questão do sexo? Aqui tem um ponto muito importante. O embrião, na barriga de mames, né, quando ele está em desenvolvimento, o feto, ele sofre uma porção de impressões de sexo, né? Não de sexualidade, desculpa, de sexo mesmo, de expressão de sexo, tá? É super difícil falar sobre essas coisas porque a gente fica o tempo inteiro esbarrando em definições, né? Então, se eu falo gênero, eu estou me enfiando numa outra seara, né? Se eu falo em orientação sexual, eu estou me enfiando em outra seara. Então, eu quero ficar no sexo biológico para a gente entender isso que eu estou querendo trazer aqui, tá? Ainda que você vai depois me questionar a respeito, por exemplo, da transexualidade, o que isso tem a ver com este momento específico. Mas quero avançar um pouquinho mais para que a gente possa ter um terreno um pouco mais firme para a gente pisar. Então, nessa primeira fase da vida, só tem um momento em que a gente sofre alguma impressão hormonal derivada do sexo biológico, que é durante a vida intrauterina e nos primeiros 3 ou 4 dias de vida, tá? Depois disso, seja uma criança, um bebê, um recém-nascido, do sexo feminino, do sexo masculino, ou até mesmo um hermafrodita, falso ou verdadeiro, esses indivíduos não vão ter imprints hormonais nos primeiros 11 anos de vida, né? Desde que se inicie o desenvolvimento de hormônios sexuais, gônadas e características sexuais secundárias, né? Que vão envolver outras características que não são exatamente as gônadas e a genitália, né? Quando o bebê nasce, a gente olha lá e fala menino ou menina, por quê? Por causa da genitália. Depois até pode ser que por alterações da genitália a gente tenha que investigar um pouco mais esse sexo biológico. Mas, a grosso modo, menino, menina, né? Por causa da genitália. E só que depois disso, durante até a puberdade, obviamente um pouquinho antes da puberdade, não vai ter mudança hormonal ligada a sexo. Uma menina de 2, 3 anos tem a mesma vida hormonal que um menino de 2 ou 3 anos. Eles não são diferentes. Porém,
Uma menina de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos tem uma vida cultural completamente diferente de um menino de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, não é o que internamente está sendo construído que vai definir quais são as habilidades cognitivas que serão melhor desenvolvidas naquele indivíduo. E sim, o que está acontecendo de fora para dentro. Quais são os estímulos, quais são as curiosidades que são provocadas, qual o tipo de tarefa que é pedido para um e para outro, inclusive nas ajudas domésticas. Né? Coisa mais comum do mundo, uma menina, a mãe engravida, vai ter outro filho. Essa menina, ela, independente da idade, ela pode ter 2, 3, 4 anos de idade, ela é chamada para as tarefas de apoio para cuidar da irmã ou do irmão. Enquanto um menino dessa mesma idade não é chamado para essas tarefas. Né? Da mesma forma, a questão da linguagem não é porque a mãe está plantando e o pai está caçando. É porque a mãe chama para si esta menina e começa a querer orientar esta menina para os comportamentos de gênero. Porque isso é muito bem definido na sociedade. Então, eu chamo essa menina para pentear esse cabelo, para arrumar essa roupa, para ela ficar bonita, né? Então a menina eu elogio, olha como você tá bonita. E o menino, como você é esperto. O menino tem que ir numa festinha, em 2 minutos a gente arruma esse menino. Bota um tênis, não sei o que, o menino tá pronto para ir, um cabelinho para cá, com isso, pronto. A menina não, a menina vai ser caprichada, porque ela está sendo apresentada para a sociedade, e olha que loucurinha, né? Como alguém que a estética dela tem uma importância na forma como ela vai se relacionar no mundo. E não é a estética natural, é essa que vem sendo trabalhada para atingir um dado resultado. Depois, ela é o tempo inteiro colocada na fragilidade do seu sexo ou gênero, né? Porque vai ser mais fraca fisicamente, precisa ser protegida, então ela não vai ser exposta à rua, a brincar, a correr, a chutar uma bola. O esporte, a bola machuca, ela tropeça, cai, a mãe vai, faz um show porque a menina se machucou, né? E para o menino as coisas são um pouco diferentes. E olha só que maravilha, isto está mudando. E já existem sociedades em que isto nem é mais verdade. Né? Algumas sociedades, inclusive nórdicas, nunca nem tiveram esses traços de sexo tão marcados, e de gênero, de expressão de gênero tão marcados. A marcação ela é tão importante que as experiências que meninas têm são diferentes das experiências que meninos têm. Eu não preciso, então, me demorar mais nem um minuto para te dizer que o desenvolvimento dessas tarefas cognitivas que dependem da relação com o meio serão impactadas pela forma como a menina é desenvolvida e o menino é desenvolvido. Então, por isso você vai encontrar depois meninas que, pelo tipo de estímulo, pela própria curiosidade e liberdade que lhe foi dada, às vezes é só uma questão de liberdade, que a menina queria andar de moto, queria dirigir, queria ir pra rua, queria empinar pipa, queria descer de carrinho de mão, queria jogar futebol, deixaram ela fazer isso. Né? Então ela passa a ser uma menina que tem uma boa capacidade espacial e no fim vai poder chegar e ser uma engenheira, né? Ou trabalhar com matemática, ou uma ciência exata, porque desde pequena ela foi estimulada para estas relações de quantidade, de espacialidade, de navegação, né? E aí você vai ter meninos que não receberam esses estímulos e que não terão essas habilidades. Então, veja, não é uma questão de sexo, nem uma questão de gênero. É uma questão de desenvolvimento cerebral e oportunidade de desenvolvimento cerebral. Então, para a gente não se estender muito, não ficar um vídeo muito compridão aqui, porque eu falaria horas sobre esse tema, eu quero deixar um recado. Se você é mãe, se você é irmã, se você tem uma criança por aí, não olha para essa criança com um sexo chapado nela, como se isso fosse importante para ela nesse momento. Isso não é importante para ela nesse momento. Na verdade, as pessoas se queixam de que as crianças estão se sexualizando precocemente. Não são elas que estão se sexualizando precocemente. A sociedade faz isso. Então, se eu estou o tempo inteiro querendo marcar que esta criança é do sexo tal, do gênero tal, e eu fico dando estímulos para que ela se desenvolva ali, naquele gênero,
eu estou adiantando processos da descoberta dela própria com a sua sexualidade e com a sua expressão de gênero. E aí, obviamente, orientação sexual e tudo que vem depois disso. Esta faixa etária, não é necessário que a gente faça essas discussões. Se a gente não fizer essas discussões, o que vai acontecer? Essa criança vai se envolver, ter curiosidade, se engajar com aquilo que ela gosta, que faz brilhar os olhos dela, que ela se interessa, que ela pode se interessar por coisas que não são do seu sexo biológico, do ponto de vista convencional para a sociedade. Entende? Então, se você é mãe, se você é irmã, se você é vó, vô, pai, não olha para o teu filho e para a tua filha com o sexo marcado. Olha para eles como um indivíduo que tem o direito de conhecer tudo sobre o que a humanidade já foi capaz de construir e desenvolver em termos de conhecimento. E deixa ele escolher qual é a expressão de vida, de indivíduo, que ele quer para a vida dele. Porque aí isso vai impactar diretamente nas habilidades cognitivas que ele depois vai poder, ou ela, vão poder desfrutar ao longo da sua vida. E quanto mais livre eles forem, mais amplo é esse leque e menos preso àquilo que eles se sentem capazes eles estarão. E poderão fazer escolhas sobre o que eles gostariam de ser. E não apenas aquilo que eles se sentem potentes para fazer. É isso aí. Eu espero que esse Neurociência na Veia vá ao encontro desse mundo em que sexo e gênero é uma coisa que só interessa nas relações interpessoais e não na vida profissional ou na vida política ou na vida executiva ou em qualquer outro campo que não seja a intimidade de cada um. Eu queria terminar agradecendo ao nosso patrocinador, o Instituto Conectomos, que oferece formações em neurociência e que ajuda a desmistificar estas coisas que usam, inclusive, como justificativa para manter as diferenças entre sexo ou gênero. O cérebro não tem nada a ver com isso, o que tem a nossa cultura. Então, o Instituto Conectomos, o lugar onde você aprende neurociência na veia, está te entregando mais esse conteúdo aqui no Nada Trivial e eu te espero na semana que vem.